Um dos problemas mais graves de transporte na região metropolitana é que os empregos estão em outros municípios e a população que atende a essa demanda de emprego mora em Salvador. 81% da população de Salvador da região metropolitana vive em Salvador. E quem sai na BR-324 no final da tarde vê um comboio de ônibus vindo da refinaria, vindo da Temadre, vindo do CIA, e aqueles que não dormem cedo sabem que a noite inteira, e isso custa muito caro à empresa privada, tem um sistema de ônibus extremamente ocioso de pegar trabalhadores e levar para as indústrias e trazer. Vai, leva, fica um turno, volta, essa questão toda. Então, a questão do uso do solo, a questão do transporte tem que ser relacionado com o uso do solo. Esse PDD que tem aí não representa realmente um planejamento urbano. Como na questão metropolitana nós temos muito menos, e não está se falando disso, não se toca nisso. A outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é a questão logística, que não se fala aqui nesse projeto. Nós temos uma movimentação de cargas imensa dentro dessa cidade, especialmente com a insistência de ampliar o porto, que é uma obra muito discutível, porque esse porto não tem possibilidade de expansão, ele não tem uma articulação ferroviária, ele não tem articulação com outros modais, ele é apenas um porto para container e um porto de operação cara, porque você tem vários pontos, ele descarrega, depois você tem que botar para levar para um retroporto e assim por diante, e que nós continuamos a ser pressionados por concessionários a manter um porto que não tem nenhuma perspectiva de expansão. Isso está ligado a uma questão da expansão do próprio turismo. Todas as grandes cidades que foram portos tiraram seus portos, né? Londres tem aquela imensa área, o Docklands District, Nova York tirou, mesmo no Brasil, Recife tirou, Belém e tudo mais, e nós insistimos nessa coisa. Então, aqui não vejo como é que se trata a questão logística nesse projeto, que é também um projeto de circulação. A questão do uso do solo não fica também muito clara. Eu sei que não depende do grupo que trabalha isso, mas que eu chamo a atenção. Por exemplo, algumas das questões que foram colocadas aqui, deixa-se uma abertura como se fosse fácil resolver a chegada de uma ponte, que a gente, por antecipação, vou mostrar a imagem, a ponte Rio-Niterói, como ela funciona. É uma ponte de iguais características a essa que é se fazer. Ela cruza uma baía, ela tem a mesma extensão, ela tem o mesmo número de faixas, 8 faixas. A Rio-Niterói tem um movimento de 140 mil veículos dia. E foram feitas obras imensas de distribuição disso, né? Você tem ligações para Lagoa, você tem ligações para Avenida Brasil, você tem uma ligação toda, e com as condições topográficas de Salvador, a chegada dessa ponte em São Joaquim, como se avisa, ou como se fala, deve provocar uma comoção brutal, porque grande parte desse tráfego vai se destinar ao litoral norte, cruzando esse centro. O que são as praias, essa população toda do oeste da Bahia, que não dispõe de praias, vão se dirigir para o litoral norte. Você tem o aeroporto, que é uma demanda grande. Você tem, além do mais, na parte litorânea, em Camaçari, o Copec e a Fábrica Ford. Então, toda essa demanda vai cruzar esta cidade. A questão não vai se resolver nenhum problema da cidade de Salvador sem uma visão macro de região metropolitana. Salvador não tem áreas para expansão habitacional. Salvador está com a maior densidade urbana das capitais brasileiras. Então você ou avança sobre as últimas áreas verdes e a relação de áreas verdes. Agora mesmo eu estive em São Paulo tem arborização de rua, tem muita área verde. Qualquer edifício mais alto, você vê a quantidade. Salvador
está se densificando de uma maneira brutal. Então, você não pode resolver problema habitacional, você não pode resolver problema de transporte, a não ser dentro de uma visão disso. Especialmente dessa distância que existe entre o local de moradia e de reprodução da força de trabalho e o local de produção. Então, nós tínhamos um órgão como a Maracondé, que foi inteiramente descaracterizada, hoje faz obras no estado inteiro e perdeu inteiramente o foco. Era um órgão de planejamento, hoje é um órgão puramente executivo de fazer licitações e fiscalização de obra, mas não tem nenhum pensamento. Essa é uma questão fundamental. A outra questão é a discussão pelo esse empobrecimento dos quadros públicos na Bahia, que não é somente de Salvador. Hoje o Estado não tem técnicos. É impressionante como uma série de projetos, quando a gente vai discutir esse movimento tudo, o Estado manda a empreiteira, os técnicos da empreiteira para defender. Não sou nada contra a empreiteira, mas a visão planejar e projetar é uma visão política, exclusivamente política. E você tem, hoje não temos gente no Estado, de um modo geral, com raras exceções, para fazer termos de referência, para julgar as propostas que a iniciativa privada manda e assim por diante. Então, esse é um quadro que fica difícil se poder analisar até mesmo um segmento sem um planejamento não só da cidade, como da região metropolitana e do Estado.